Eu tô pensando em você, enfeitada com flores. Eu tô pensando em você, sem barulho de motores. Eu tô pensando em você, enfeitada com flores. Eu tô pensando em você, sem barulho de motores. Era tão lindo. Olá, amigos, tudo bem? Hoje estou num momento especial. Estou aqui no Chá com Cheiros, do Xande. Vocês conhecem o Xande? Ele é do canal Mil Cheiros. Mil, mais do que mil cheiros. Dá uma olhadinha. Então, dessa vez a gente teve uma ideia, eu e o Shiva, de montar, a gente escolheria cada um 5 livros e a gente escolheria um personagem desse livro e a gente daria um perfume para esse personagem. E ficou muito bacana porque nós escolhemos livros fantásticos e eu espero que todos vocês gostem. Bom, o primeiro livro que eu escolhi, né, foi A Raposa Sombria, que é esse livro aqui, ó. A Raposa Sombria descreve o mundo de maneira precisa e brilhante, em cores e detalhes vividos. Neste livro, belo e conciso, Sijon produziu o equivalente literário de um floco de neve, uma centena de páginas executadas sobre a literatura, a paisagem e a história da Islândia. Então esse livro aqui é um livro de suspense, ele é bem marcante e tem uma visão poética do mundo muito interessante. Então, o personagem principal, ele é bem marcante, ele é bem presente na história e ele tem uma visão poética de tudo, ele é muito observador. E o perfume que eu escolho para esse personagem, que é a própria raposa, que é um personagem um tanto místico, um deles é o Hagma, é um perfume que eu acho um perfume místico, eu considero um perfume místico, e o Índia Misteriosa, que também eu considero um perfume super místico, quase um poema. Então são 2 perfumes que eu indicaria para o personagem, essa raposa emblemática, ok? É o Índia Misteriosa e o Hagma. Bom, o segundo livro é um livro que se tornou um filme, mas não foi lançado aqui no Brasil. O nome do livro é Austerlândia. Austerlândia. Charge of my story. An Austen heroine gets engaged by the end of the book. That is what I am going to do. I'm really into you. You want to get out of here? Was that strong? Gente, esse livro é muito engraçado. Ele tem vários personagens muito engraçados. É verdadeiramente obcecada pelo Sr. Darcy. Noites solitárias aconchegada no sofá assistindo a Colin Firth em seu DVD. Porém, esses não são os planos que sua rica e velha tia-avó, Caroline, tem para a moça. A descobrir o segredo de Jane, ela deixa em seu testamento férias pagas para a sobrinha neta na Austerlândia. A ideia é que Jane tenha uma legítima experiência como uma dama do início do século XIX. E a partir daí, acontecem várias histórias engraçadas. Ao chegar lá, Jane se encontra num verdadeiro romance de Jane Austen. Damas de vestidos longos. Bridget Jones com Orgulho e Preconceito. É uma mistura. Bom, então o livro é Austerlândia. E o perfume que eu escolho para essa moça, né, essa senhorita, é um perfume que tem muito a ver com ela. Ela é uma pessoa que ela tem muitos desejos, é uma pessoa que ela sonha com homens que não existem, ela é uma pessoa delicada, é uma pessoa bem recatada para a época que ela vive. E o perfume que eu escolhi para ela, Bela, Recatada e do Lar, é o perfume Bela, Recatada e do Lar. É um perfume super delicado,
É um perfume para pessoas que sabem se comportar, eu vejo isso. E esse eu dou para essa personagem maravilhosa deste livro aqui, Austerlândia, que é muito bacana. Então, para a personagem de Austerlândia, eu indico o Miss Dior, da Casa Dior. Excêntrico. O nome do autor é Makely K. É um autor muito bacana. E uma das poesias dele, que são várias, e tem um CDzinho aqui também, ó, que vem com as poesias faladas, é muito interessante esse livro. É um livro muito instigante, são poesias muito instigantes, são poesias do dia a dia, do nosso cotidiano, e ao mesmo tempo que te fazem refletir sobre pequenas coisas que acontecem no nosso mundo. Então esse aqui é o Excêntrico do Makely K. Não se meta. Eu carrego no peito uma bomba atômica pronta para explodir o planeta. Por isso não se meta. Ou descarrego minha carga hidrelétrica no crânio oco de sua cabeça. Por isso não se esqueça. Ou dou um nó cego na sua garganta e te faço ver a avó pela greta. Quero que desapareça. E não me venha com a conversa fiada, pedindo a noite para que não amanheça. Afinal, se sexo rima com amor, eu rimo a torto e à direita. Se sexo é arrimo do amor, eu rimo pau com buceta. Esse livro é muito bacana, e porém ele é muito reflexivo, são poesias muito reflexivas, e eu escolhi esse livro por ser um livro excêntrico contemporâneo. Então, para o Makely K, e aí eu vou dedicar o perfume para o Makely K, que também é uma pessoa super excêntrica, e eu adoro a poesia de Makely K, eu vou indicar um perfume um tanto excêntrico também. Este aqui, ó. Esse aqui que é o Humanity, ou Humanite, como chamam. Gente, esse perfume aqui, ele é muito, eu vejo como um perfume muito excêntrico. Ele tem uma nota de caviar, que ele traz uma excentricidade ao perfume. Ele tem uma nota de folha de figo, que também traz uma excentricidade ao perfume. Alguns dizem que tem cheiro de partes íntimas. Alguns dizem que tem cheiro de bacalhau. Entender essa nota de caviar. Realmente é um perfume que tem um quê de salgadinho, um quê de excentricidade. Então, para este livro aqui, excêntrico, eu indico este perfume aqui, Humanity, da Thierry Mugler. Ok? Esse aqui é descontinuado. É meu xodózinho. E eu adoro esse perfume. Ok? Próximo, vamos lá? Próximo é um livro chamado Tarântula. O autor é um romance que ele deu origem ao filme A Pele que Eu Habito, do Almodóvar, do Pedro Almodóvar. Tarântula é um livro de Thierry Jonquet e é um romance que deu origem ao filme A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar. Tarântula porque ele era como a aranha, lenta e secreta, cruel e feroz, ávida e imponderável em seus desígnios, escondido em algum lugar naquele covil onde a mantinha, sequestrado há meses, uma teia de luxo, uma armadilha dourada, de que você era carcereiro e detento. E quem escreve o livro é o Thierry Jonquet. Só que esse livro aqui, gente, ele é muito mais complexo do que o livro, do que o filme, desculpa. Por quê? O filme, ele trata de uma maneira um pouco mais não tão detalhada quanto o livro. Então o livro, ele tem uma riqueza de detalhamento, principalmente na questão do amor entre duas pessoas, que vocês vão ter que comprar o livro para descobrir. Quem viu o filme sabe o que eu estou falando, mas é um fruto de um estupro. Um fruto de um estupro, e aí está envolvido um médico, um cirurgião,
que faz uma cirurgia numa pessoa, e eu não vou entrar em detalhes, porque o livro realmente é muito chocante. E no final a gente tem uma relação de amor e ódio entre essas duas pessoas. Então é um livro bem pesado, é um livro forte e é um livro bem inesquecível. Para o Tarântula, O Beijo do Dragão. Esse perfume tem uma nota de amêndoa muito bacana, é um perfume descontinuado também, e eu acho que tem tudo a ver com esse livro aqui. Então, quando eu li esse livro, me veio à cabeça O Beijo do Dragão, da Cartier, da Casa Cartier. É um perfume forte, é um perfume que, apesar do livro ser pesado, eu não vejo esse perfume como sendo um perfume pesado. É um perfume forte, fragrante, mas é um perfume que tem personalidade, como a personagem principal do livro, a protagonista, tá? Então, esses dois aqui, ó, são dos meus queridinhos também, ok? O próximo livro é A Maldição do Tigre, e é uma saga. Número 1. Se não me engano, vai até o 6. Eu tenho todos os livros. Mas é uma história de uma aventura. Você arriscaria tudo para salvar seu grande amor? Bom, Kelsey Hayes perdeu os pais recentemente e precisa arranjar um emprego. Kelsey sente uma forte conexão com um misterioso animal de olhos azuis e, tocada por sua solidão, passa a maior parte do seu tempo livre ao lado dele. O que a jovem órfã ainda não sabe é que seu tigre Ren é, na verdade, Alagan Diren, um príncipe indiano que foi amaldiçoado. Amaldiçoado por um mago há mais de 300 anos. É um floral branco muito bacana, muito discreto, assim, se você souber usar. Ele é muito discreto, eu acho esse perfume super delicado, e eu indico para a personagem principal, a protagonista, que tem um triângulo amoroso maravilhoso nesse livro. E cheio de aventuras, cheias de místicas, cheias de... Nossa, pura Índia, isso aqui. E a história se passa na Índia, viu, gente? É muito bacana. Xandi, obrigado. Obrigado por ser meu amigo. Estamos juntos. Bom, falar sobre o que eu li na vida é uma coisa assim muito difícil, porque a parte da literatura exatamente nunca foi o meu forte, né? Eu expliquei isso para ele. Mas pensei que não tivesse lido 10 livros. Aí, conversando com ele, de repente consegui chegar a uns 10 livros, cheguei um pouquinho mais, depois me lembrando. Quem sabe eu li uns 20, 30 livros de literatura, mas não mais do que isso. Porque os meus assuntos sempre foram mais orientados a áreas específicas. Mas eu tive algumas coisas que eu pude ter acesso. Bom, havia um tempo onde eu estava fazendo, eu fiz um exame, né, na cultura inglesa. Eu nunca havia estudado inglês formalmente. E quando eu fiz o exame, me classificaram para um tal de CPE-4, que era o Certificate of Proficiency, número 4. São 5. Me deram para o 4, porque o 4 e o 5 eram exatamente uma parte dentro do curso deles, em que você se preparava para o exame de Cambridge. E lá me deram um livro para me ler. E é este livro que vocês estão vendo. 1984. Bom, aliás, nenhum dos livros que eu vou mostrar aqui para vocês eu os tenho, porque depois me lembrando, eu doei todos. Eu doei muita coisa que eu tinha de livros, tanto assim, né, de leitura, assim como outros eu doei. Hoje não tenho, e hoje o que eu tenho é muito específico. Mas voltando. 1984, escrito por George Orwell.
Este é um livro que eu estava em 82 e era assim, para que nós pudéssemos ver se aquilo que estava escrito dentro do livro iria se realizar até 1984. Para quem não sabe, é daqui que saiu o Big Brother. Big Brother. E é exatamente este o nome do personagem central dentro do livro. Big Brother. Do que é que trata o livro? O livro trata de uma sociedade que está sobre um regime ditatorial. E tudo gira em função de um ditador, cujo nome é Big Brother. Ou seja, todos são irmãos, mas tem um que é o grande chefe. É o Big Brother. Então, há quadros em relação a ele, há speeches, palestras que são dadas. Big Brother é quem dá as palestras. Então, tudo dentro dessa sociedade é extremamente controlado. Cada passo seu, cada ligação. Os olhos de Big Brother estão para todos os lados. Quem assiste aí na Globo, mais ou menos aquilo. E aquilo que a pessoa fizesse que não estivesse de acordo com o regime, certamente receberiam punições. Bom, George Orwell é uma forma de escrever incomparável. Eu recomendo quem gosta, ou mesmo quem está estudando inglês, as adjetivações, o uso que tem ali de adjetivos, é uma coisa estupenda. Então, eu realmente, assim, entrei no mundo, mas verifiquei que não se realizou. Não se realizou. Mas um dia poderá se realizar. O perfume que eu escolhi, uma joia da Casa Bourjois, chama-se Masculin Acier. Aqui está ele. Esse perfume, uau, é o seguinte. Algumas pessoas chegaram e falaram assim, ele se parece um pouco com o Azarro, não? Não, ele não se parece com o Azarro. Ele tem até um caráter aromático, mas não. E sinceramente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Homens, ou mesmo mulheres, se vocês estão procurando por um perfume de longa duração, eu estou falando monstruosa, esse daqui é uma recomendação. Projeção, duração. Este perfume alcançou em mim quase 3 dias. Tá? É um perfume que ele trabalha muito bem o aspecto floral. Se você é o tipo de pessoa que gosta das coisas mais elaboradas de dentro da Chanel, recomendo este daqui também, porque ele segue estes moldes, tá? Então, algumas pessoas podem achá-lo vintage. Ele tem o seu pé vintage, mas ele tem um pé moderno. Ele é vintage no sentido da forma que ele trabalha a parte floral. Se não me engano, eu acho que a parte de rosas dele é muito bem feita. Parte de madeiras, extremamente bem construído. Esse perfume é algo esquecido, é algo deixado de lado numa casa que tem aí, sei lá, mais de 100 anos de existência. Está por um preço baratinho, baratinho. Eu, por sinal, vou ver todos os perfumes da Casa Bourjois. O Equateur, e tem outros aí que estão vindo. Muito bom. O livro que eu li, e foi talvez, acho que foi nos anos 80, faz muito tempo. Aliás, todos esses aqui fazem muito tempo que eu li. É exatamente esse aqui, Alive. Eu não sei o nome em português, talvez seja Sobreviventes dos Andes, escrito por Pierce Paul Reed. É um livro que retrata
a tragédia ocorrida com um avião da Força Aérea Uruguaia, isto. E ele estava atravessando os Andes. Eu, particularmente, tive acesso a este tipo de informação no momento que eu estive em Malargüe. E estando lá no aeroporto com os argentinos, eles me explicaram exatamente o que é que ocorreu. Ou seja, o avião, ele teria que iniciar uma descida numa cidade chamada Curió, e iniciou sobre Malargüe. À frente, você está ali, quer dizer, Malargüe está nos Andes, né? E por causa disso houve esse problema, mas não foi um erro exatamente do piloto em si, né? Houve uma conjugação de fatores que levaram a esse acidente, em especial uma broadcast que tinha a mesma frequência de Malargüe. Então, este livro retrata essa tragédia e como eles puderam sobreviver, não é? Acho que muitos sabem, eles tiveram que sobreviver através da antropofagia. Finalmente, 2 deles que receberam melhores alimentações foram capazes de cruzar, né, as montanhas e chegar à civilização, e daí houve o resgate dos remanescentes. O perfume para eles não poderia ser outro, na minha opinião. Não estou designando a uma pessoa exclusiva ali, mas ao conjunto de sobreviventes, e eu creio que seja este daqui, Angel. Angel, um perfume que para mim traz exatamente estas coisas da neve em si, apesar de ser um perfume quente, não é? Mas para mim ele tem cores como branco da neve e azul do céu. Esse perfume é um divisor de águas. É um momento assim onde a perfumaria tem realmente a entrada, a marca, o polegar, né, dos gourmands. É um perfume quente, é um perfume que trabalha este aspecto da coisa que é absorvido até pela boca, do aconchego, do algodão em si, de nuvens de algodão, é simplesmente algo que vem de cima. Então, para mim, Angel significa um divisor, né? Um momento crucial dentro da perfumaria, um momento crucial dentro da vida de uma pessoa, assim foi na minha vida também. Existem pessoas que não gostam de Angel. É o mesmo que dizer, existem pessoas que não gostam de chocolate. O que se fazer? Não é? O que se fazer? Angel para os sobreviventes dos Andes. O próximo livro é O Guarani, de José de Alencar. É um livro que eu tive acesso talvez uns 7, 8 anos de idade que eu comecei a ler. E é um livro que me tocou. Trata-se na realidade de um romance, não é? Hoje, olhando sobre uma outra ótica, além do aspecto assim de trazer a vida, né? Quando os índios estavam próximos dos brancos, né? Este lado mais obscuro da história brasileira, hoje vejo de onde vem
essa capacidade, né, que o povo brasileiro tem de receber as pessoas. Então, é um romance entre Peri e Cecília, ou Peri e Cecília. Não vou contar a história, eu acho que vocês deveriam ler um pouquinho José de Alencar, né? Mas é um livro assim, ícone para mim, tá? Um livro que retrata o Brasil, que retrata, não sei se de forma consciente algumas coisas ou inconsciente, mas para mim é a história do Brasil. E eu sou assim muito aficionado pela história do Brasil, embora eu não tenha lido muito, mas é algo que me toca, né? E aqui esta história que traz assim todo um respeito, um amor, né? Tem uma hora que Cecília fala que se pedisse para, se não me engano, pegar a lua, Peri responde, bem, eu morreria e depois iria ao céu pedir a Deus para dar a lua ou a nuvem, é alguma coisa assim, faz muitos anos que eu li. Não tive tempo de ler os livros para esta resenha, mas o nome José de Alencar realmente toca comigo, né? Naquela época o livro não tinha colorido, não tinha capa, não, aliás, tinha uns desenhinhos, sim, por dentro, assim, né? Uns desenhinhos de traços, né? Uma coisa assim. Eu fiquei extremamente tocado com aquela história, gostei muito. Há todo um desenvolvimento, né? Esse lado da própria miscigenação, né, de pessoas no Brasil, né? Nós deveríamos atentar mais para esse lado histórico. Então, eu recomendo para vocês lerem também o Guarani, um romance entre um índio e a filha de um fidalgo português. O perfume escolhido vai para Peri, o índio Guarani. E nestes tempos, o que eu iria passar a ele seria esse daqui, Polo Green, o polão. É um perfume, olha, ele, para mim, ele é soberbo também. Um perfume que traz, assim, a ideia do verde em si, a ideia do frescor, a ideia da relva, do mato, sobretudo das especiarias. Ele trabalha assim num desenvolvimento das especiarias assim fabuloso. É algo divino para mim. Então é o perfume que eu elejo para Peri, personagem de O Guarani. Meu próximo livro chama-se A Terceira Visão, de Lubzak Rampa. Aqui está para vocês a versão em português. Mas eu não tenho esta, eu tenho uma outra, Le Troisième, está em francês. Este livro é um livro assim que me tocou durante os anos 70, anos 70, quando eu comecei a ler. Aliás, aqui no Brasil, naquela época, era uma febre em relação a assuntos místicos, a assuntos de parapsicologia, né? Houve realmente assim uma grande proliferação e as pessoas adquiriram, sim, uma cultura realmente especial, diferente do que temos hoje, mas era uma cultura especial. Aqui no caso, a terceira visão é a história, né, de Lubzak Rampa, que se torna um monge. Ele vai ao Tibete, entra
para um monastério e começa a desenvolver, né, como foi esta parte inicial, né, de sua vida. Algumas pessoas têm que Lobsang Rampa não foi, era tudo invenção da cabeça dele e tal, em inglês, enfim, não vou dar o nome deles, se vocês quiserem deem uma pesquisada, mas o que eu posso dizer em todos os meus contatos, inclusive com monges reais do Tibete, da Índia também, são yogis, né? Caminho do qual, bom, recomendo esta leitura para vocês que querem conhecer um pouquinho mais a respeito deste mundo chamado de místico. Mas, para nós, não é mística simplesmente, é uma ciência. Uma ciência muitas vezes oculta. Agora posso lhe dizer que não adianta você se basear o desenvolvimento de determinadas capacidades através de leituras assim. Mas é uma leitura que eu recomendo como sendo para a ambientação, talvez compreender algumas coisas da realidade de hoje em dia. Está bem? O meu perfume escolhido para Lobsang Rampa foi esse daqui, Opium. Este daqui é um perfume forte. Em termos de Tibete, é um perfume que eu acho que ele seria legal, por ser um especiado quente. Aliás, se você não gosta de cravo, esse daqui não é um perfume para você. Mas ele é balsâmico. E todas as coisas que são balsâmicas me dão assim a impressão de cura. O que é na realidade, é verdade. E aqui, por exemplo, você tem essa abertura, não é? É algo que dentro do perfume expressa uma tridimensionalidade, né? Então, a terceira visão, ela pode estar ligada também a estes aspectos da tridimensionalidade. É um perfume que tem muito patchouli, tem muito lírio, tem cravo, né? Jasmim, trabalha soberanamente o jasmim. Na realidade, eu teria escolhido o primeiro ópio, que a potência em relação a esse seria talvez 10 vezes mais forte. Mas foi relançado em 2009. Ele tem algumas diferenças com relação ao original. Eu não tenho mais o original. É o que eu tenho atualmente, é o que eu recomendaria. Perfume forte, marcante, perfume quente, perfume de volúpia, perfume de espiritualidade, né? Ou seja, para mim ele junta dois aspectos, tanto o lado espiritual quanto o lado, eu não posso dizer assim tanto carnal, é outra coisa. Yogis trabalham isso de forma diferente, monges trabalham isso de forma diferente. Não é este condicionamento mental que se tem por aqui, tá bom? Opium para Lobsang Rampa na terceira visão, tá bom? Ok, gente. O próximo livro é Mauá, escrito por Jorge Caldeira. Gardez, Pedro, as verdades, separe
São poucos livros de história escritos em português que realmente dá para se ler. Mas este daqui, Jorge Caldeira, eu sou um apaixonado por ele. Ele demorou mais de 4 anos escrevendo a biografia de Mauá, o Visconde de Mauá. Então, é uma história para quem quer. Em primeiro lugar, eu iniciei com Nação Brasileira, depois passei aqui para o Mauá, há outros dele, mas é estupendo. É trabalho de pesquisador. Não é esta história enlatada que estão colocando ou colocaram nas escolas, tá? É alguma coisa de trazer você a noção do que é ser Brasil, né? É sair dessas orientações ideológicas que simplesmente arrasaram, passaram assim por cima sobre todo o conhecimento em prol de ideologias dentro de universidades. Hoje em dia, o estudo, vamos dizer assim, das criancinhas, do primário, né? Alguma coisa assim, crianças. Os professores estão fazendo um ótimo trabalho. Mas se você começar a observar, se você for falar com um filósofo de uma faculdade de hoje, você cai para trás. Você cai para trás. O conhecimento ralo. Não existe. Sabe? Não existe conhecimento do próprio Brasil. Então começam aí com uma série de teorias, né, de luta de classes, né, do período colonial e tal. Gente do céu, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o Brasil, e aqui eu teria que conversar até com o Caldeira, não foi colônia de Portugal? Você sabia disso? E, no entanto, todo mundo fala que o Brasil foi colônia de Portugal. Não foi. As terras brasileiras eram pertencentes aos templários, não a Portugal. E os templários, vocês sabem quem eram. Então, quando você vê aquela cruzinha nas naus, né, nas caravelas portuguesas, é uma cruz templária. A Ordem de Cristo, herdeira dos templários. Por que vocês acham que os jesuítas vieram para cá? Ademais, esta coisa da imposição, né, que todo mundo fala em relação de Portugal ao Brasil, isto é balela. Outra balela. Não é desta forma que colocaram. Você sabia que eleições no Brasil, a parte democrática no Brasil, já se iniciou aí a partir de 1520, 1530, já haviam eleições nas vilas, ou seja, as câmaras nas vilas eram eleitas por aqueles que residiam aqui. Não era por Portugal. Quem governava eram as câmaras, que tinham poder legislativo, poder executivo, o judiciário, que ditava o preço da moeda. É incrível, né? Essa história toda que falam que tiravam daqui do Brasil para levar para Portugal. Você sabia qual era o PIB do Brasil na época? Aliás, durante todo esse período que chamamos de colonial, era 2 vezes mais. Brasil, 2 vezes mais do que de Portugal. Ou seja, o Brasil era supremamente mais rico e continuou mais rico do que Portugal. Aliás, o Brasil foi considerado a nação que cresceu mais no mundo até 1973. Mais do que a China. Depois de 73 a coisa começou a derivar. Mas até então
durante o período da instalação da República até 1933 e antes do período imperial, em que o crescimento de renda per capita foi zero. Está aqui. Estudado. Algo que é sabido lá fora, não é sabido aqui dentro. Não é passado, se é que sabem. Eu duvido até isso, que saibam. Mas hoje, com a capacidade de fazer estudos, né, antropológicos, estudos estatísticos, sabe-se exatamente o que havia. Esta coisa em relação aos escravos, os escravos começaram a vir para cá realmente a partir do século XVIII, e simplesmente aonde havia exportação, cana-de-açúcar. O restante não era assim. Vocês têm ideia do quanto custava um escravo naquela época? Pouquíssimas famílias portuguesas eram capazes de ter. E quando você pega e faz uma média, cada 9 famílias, uma tinha. E sabe, isso num período grande, hein? Período grande. De grande tráfego. Uma tinha. E desta uma, 3. Um que trabalhava, um que ficava dentro de casa, que já era mais velho e não podia, e uma criança. A realidade é que o Brasil se desenvolveu de uma forma muito diferente daquilo que colocam nos dias de hoje. E é por isso que talvez eu gosto da história, mas eu gosto da história verdadeira. Eu não gosto desta falseada que estão fazendo por aí. Falseada. Recomendo o Barão de Mauá. Recomendo toda a literatura feita por Jorge Caldeira. Leiam. Você que é empresário, leia. Esta é a história de um entrepreneur. Um verdadeiro entrepreneur. Aquele que faz o seu negócio próprio. Aquele que vai e monta o seu próprio negócio. É ele. Não é só para o Brasil. Mauá é para o mundo, hein? É para o mundo. Então, vai ver como as coisas que você sabe. Vai ver como é que era este Brasil. Fora dos compêndios escolares aí, se é que posso chamar de escolar. Gente, eu poderia escolher um perfume muito caro, mas eu decidi escolher um perfume verde, gostoso, presencial. Todo mundo tem a ideia de Mauá como sendo um senhor. Tudo bem, então vamos apresentar aqui Senhor N, da Natura, e a minha escolha fica com Vetiver. Olha, é um perfume excepcional. Vou até aplicar um pouquinho, que faz tempo. Ele já abre assim, potente, com uma madeira, um perfume centrado, é um perfume social, um perfume de alcance, de público, verde, aromático, tem essa pungência, um certo grau de especiarias dentro dele que dão uma característica masculina, aquela característica de alguém que sai, de alguém que está no negócio, que é um empreendedor, que atua de forma extremamente natural. Vou ficar aqui com o Senhor N para o Barão de Mauá. Então, por favor, Vetiver é a minha escolha, porque o Vetiver tem este caráter também da terra em si, Ele traz, ele puxa pela raiz, ele enraiza você, ele groundeia. Eu não posso falar muito, já falei tanto aqui. Está aí minha escolha. Xande, muito obrigado. Grande abraço para você. 2017 chegando, radiante na sua vida.
Papai Noel, olha, que Papai Noel entre pela chaminé, venha pela janela, venha pela porta, passa por debaixo do tapete, chega na tua casa e traz para você saúde, prosperidade, que traga para você a realização dos sonhos, que continue a te dar forças nesse trabalho tão bonito de ensino que você tem com relação às crianças. Você é uma pessoa que eu admiro. E só pelo falar eu admiro. Sabe por quê? Porque você tem uma estrela. Entende? Ela está sobre você. Amigos, eu ainda volto a falar com vocês em mais vídeos. Olha aí, Xande, encontrei outros livros que deixei de ler e estão comigo, mas são todos franceses, né? Les Rosiers de Madame Rousseau, de Guy Maupassant, tá? Les Paysans de Paris, de Aragon, Cyrano de Bergerac, tá? De Edmond Rostand, Conte version intégrale de Maupassant também, e Les Misérables, Victor Hugo. Me desculpa, preciso pôr as coisas em dia.